Olá, pessoas do meu canal. Desculpa a demora por ter postado vídeos falando sobre curiosidades. É que esses tempos está muito corrido, aconteceu várias coisas. Então, vida que segue, bora falar sobre as curiosidades. Gente, o tema que eu escolhi hoje foi falar sobre as pandemias no mundo. Que é uma coisa que está afetando muito, todo. Não tem exceção de nada, tá todo mundo afetado mesmo. Como se diz o vídeo, sequelados. Bom, o histórico de pandemia aconteceu nos últimos 30 anos e ela tem crescido o número de surto de vírus, que é algo bem preocupante. E tá proliferando muitas doenças que assolam todo mundo. Entretanto, relatos históricos de pandemia vão além do século XX, que é um século passado, mas um século recente. Pois o passado é o século XX, né? E a gente já está no século XXI. E por mais que estamos no século XXI, a gente vê muito mesmo. A gente já não vê, a gente está vivendo, né, gente? Essas coisas, essas pandemias. Então, ela preocupa muito a humanidade. Já tem mais de 2000 anos que a gente tá vivendo isto. Então, vamos lá, vamos relembrar um pouco. A primeira peste que eu vou falar é a peste negra. Você que estuda e tem interesse, tem na aula de história demais isso aí, sobre a peste negra, como aconteceu e sobre os vírus. Eu não vou dar muito detalhes, eu vou dizer só o que aconteceu mais ou menos, entendeu? Não vou dar aqueles detalhes, tantos que você encontra nos livros ou em outras coisas. Bom, ela aconteceu em 1343, com o nome de peste bubônica também. E foi uma das mais de causa de morte do que outra pandemia, que assolou sua totalidade os continentes asiático e europeu. Então ela pegou 2 continentes. Ela não se espalhou geral, igualmente o que a gente está vivendo agora, mas ela assolou esses 2 continentes. Então a peste negra, no seu auge, até o ano de 1353, ela ainda apareceu de forma intermitente, do nada, e foi até o começo do século XIX, que é o século retrasado, e matou entre 75 a 200 milhões de pessoas. Gente, não é pouca pessoa, 200 milhões, 75, é muita gente mesmo. Tem lugares que não tem esse tanto de população, mas mesmo assim assolou, saiu devastando. A segunda pandemia que aconteceu foi a gripe russa, que aconteceu em 1580. Existem relatos que ela se espalhou por a Ásia, Europa, a África e a América. E séculos depois, em 1889, a gripe russa foi a primeira a ser documentada com detalhes. Então, as outras que aconteceu, que eu falei, elas não eram detalhadas. Então, essa foi a primeira, a gripe russa. E a proliferação inicial de 2 semanas sobre o Império Russo chegou até o Rio de Janeiro, até aqui no Brasil. E ao todo foi 1 milhão de pessoas. E 1 milhão de pessoas que morreram por causa de um subtipo da influenza A, que é a gripe, a influenza. A segunda foi a gripe espanhola. A gripe espanhola, fugindo um pouco do contexto aqui, ela foi uma gripe que foi uma coisa horrível, né, que aconteceu, mas ela foi conhecida por deixar as mulheres da Europa mais elegantes. Se tiver como, depois eu deixo umas fotos para vocês verem. Ela se iniciou em 1918 e causou a morte de 20 a 50 milhões de pessoas. Bastante também. Afetando não só os idosos e pacientes com sistema imunológico debilitado. Ela saía pegando jovens, adultos, crianças, tudo que via.
E ela teve a possível origem nos Estados Unidos. Com a enfermidade, quase dizimou a população indígena, gente. Levou a óbito cerca de 35 mil brasileiros. Então, ela levou muito. E nessa época, fala que é população indígena, porque essa época, nós do Brasil, não era considerado gente. Como tá dizendo, né? E sobre a gripe espanhola na Bahia, a historiadora baiana Cristiane Maria Cruz de Souza, que trabalha na área de Núcleo de Tecnologia em Saúde do Instituto Federal de Educação e Ciências e Tecnologia da Bahia, declarou uma tese. Eu não vou ler essa tese toda porque ela é um pouco comprida, então vou ler só metade. Eu vou ler aqui porque eu não decorei. Se diz assim: aconselhava-se a população precaver-se fazendo uso de limonadas, quinino, aspirina e piramidon, evitando o contato com doentes. A limonada era prescrita em virtude do teor de vitamina C contido no limão, o que podia contribuir para aumentar a imunidade. O quinino era tido em todo o país como preventivo da gripe, ainda que durante a pandemia tenha se mostrado totalmente eficaz. Então, gente, por último, eu deixei para falar do corona. O corona é o que a gente está vivendo hoje. Ela se deu origem na China. Eu não vou falar as causas, né, que fez ela surgir. Mas ela surgiu em 2019. Mas a imprensa veio deixar público agora em 2020, em fevereiro. Porque não tinha necessidade, né? Em 2019 não tinha tantos casos. E ela se espalhou esse ano, que virou uma pandemia. Porque antes era só uma epidemia lá na China, né? E muitos colocam culpa nos morcegos que os japoneses comem e em outras comidas. Gente, eu vou falar a minha opinião, mas a minha opinião é minha, entendeu? Não venha criticar, porque a opinião diz respeito à pessoa só. Gente, a minha opinião é que eu acho que não tem nada a ver com os morcegos que eles comiam, não. Porque a China, o Japão, desde quando foi fundada, eles comiam essas coisas diferentes de nós. Cobras, besouros, escorpião, morcegos. Eles comiam isso desde o início dos tempos. Então, se tivesse de ter o corona por causa disso, teria desde o início. Não teria surgido agora. Entendeu? Então, mas olhando também para esse lado, é que quanto mais a gente fabrica vacinas, mais o vírus fica forte e vai surgindo de outras formas, entendeu? Então eu não posso julgar também. E o corona, ele se espalhou aqui no Brasil. A gente tá ainda em quarentena. A minha cidade já, que é onde eu moro, eu não tô nela, eu tô aqui em visita, a minha tia. Mas onde eu moro, o povo já decidiu que a quarentena acabou por eles mesmos. Então, é uma coisa que prejudicou muito. Cidades grandes, muitas pessoas estão voltando ao normal, mas em quarentena, sem muito contato, sem muita... Porque quem gosta de sair, né? Como... Eu não sou muito fã de sair, não. Mas de vez em quando dá aquela vontade. E não pode. Não pode porque tem o corona. E o corona, ele é um vírus que para uns é mortal. Para outros não, porque alguns já se curaram. Mas para uns é mortal. E bate a preocupação, ainda mais quem tem idosos, crianças em casa, deficientes. Dá aquela preocupação de você ficar saindo, trazer o vírus pra dentro de casa e por sua culpa muitas pessoas morrerem, entendeu? Então, essa é a minha preocupação. O coronavírus, ele, graças a Deus, não tá se ouvindo falar tanto. Bom, pelo menos pra cá, né? E não tá tendo muito infectados nos lugares que eu estou indo. Muitos, na verdade, não tá tendo. Da onde eu moro mesmo não teve casos, então tenho que agradecer a Deus, porque ele em primeiro lugar. E, gente, obrigada por assistir. Divulguem, se inscrevam e deixem seu like. Muito obrigada. Deixem nos comentários se vocês quiserem outros vídeos. E valeu!